Então nós vamos ler a palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 17. Glória a Deus. Capítulo 17, nós vamos ler até o verso de número 13. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhes tem dado, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que existisse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto deste provém de ti. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tens me dado do mundo, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completas em si mesmo. Amém, Jesus. Pai eterno, nós estamos diante da tua congregação e diante da tua presença. Queremos rogar nesta hora a tua bênção para falar da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu rogo que o teu Espírito Santo possa ministrar nesta noite a tua palavra aos nossos corações, que sejamos edificados, orientados, dirigidos pela tua palavra. Repreendo nesta hora toda força contrária, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, eu repreendo nesta hora e declaro, ó Deus, a minha vida e este lugar aberto, cada vida aqui aberta para receber a bênção do Senhor através da tua palavra, pois nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Prezados, quando nós lemos esse texto, e também alguns escritores, eles falam que Jesus falou esta palavra aqui, naquela noite, na véspera da sexta-feira, antes dele ser crucificado. Mas quando nós olhamos no versículo de número 4, nós vamos ver Jesus dizendo: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Parece-me então que nós não sabemos exatamente aonde Jesus estava, se ele estava lá no cenáculo, ou se esta oração aqui que Jesus fez, ela foi depois da crucificação e da sua ressurreição. E quando nós olhamos ainda no versículo de número 11, diz assim: eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. No versículo 12 diz: enquanto eu estava com eles,
eu os guardava no teu nome. Então, aonde Jesus realmente estava? Qual era o dia que Jesus fez esta oração? Parece que não temos a certeza se foi antes da crucificação, se foi depois, se foi um período intermediário quando ele ainda estava para subir ao Pai. Mas o que nós vemos aqui, prezados, que existem algumas revelações nesta oração de Jesus muito importante para a nossa vida, e é o que nós vamos falar nesta noite. Algumas revelações de Jesus, sobre Jesus nesse texto. E a primeira coisa que nós vemos aqui, prezados, é que Jesus sempre soube todas as coisas que haviam de lhe acontecer. Veja que no versículo 1 está escrito assim: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. O que Jesus está dizendo aqui, prezados, que a sua hora estava sendo aproximada, estava chegando, e ele estava pedindo que o Pai o glorificasse. Então Jesus, prezado, sabia de todas as coisas que poderiam acontecer na sua vida. Lembra quando Jesus, ainda menino, ele se perdeu e ele ficou lá no templo de Jerusalém? Quando a Maria, sua mãe e seu pai chegam ali preocupados e diz para ele: menino, por que você fez isso conosco? Teu pai e eu, ansiosos, estávamos à tua procura. Mas o que Jesus, com 12 ou 13 anos de idade, ele fala: vocês não sabiam que convinha cuidar dos negócios de meu pai? Veja, desde a sua tenra idade, desde a sua infância, Jesus sabia sempre das coisas que iriam lhe acontecer. E quando nós vemos Jesus lá no Monte da Transfiguração, o que a palavra de Deus diz, prezados? Que embora Jesus soubesse das coisas, estava ali Moisés e Elias, que vieram falar para Jesus das coisas que iriam acontecer com ele lá em Jerusalém. Quando Jesus estava com os seus discípulos aqui na terra, a Bíblia diz, os evangelhos diz mais de uma vez, que ele falava para os seus discípulos das coisas que haviam de acontecer com ele. Ele falava que ele subiria para Jerusalém, que ele seria entregue nas mãos dos homens, que ele seria morto, que ele seria crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Jesus sabia das coisas, prezados, que iriam lhe acontecer. E certa vez, quando ele estava falando sobre isso, nós comentamos aqui, o pastor comentou aqui na quarta-feira, ou melhor, na quinta-feira do ensino, quando Pedro ouviu Jesus falando que ele iria ser morto, que ele ia ser entregue nas mãos dos homens, Pedro disse: Senhor, de maneira alguma isto vai te acontecer, nós não vamos permitir que isto venha acontecer. Mas Jesus o repreende, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque não compreende das coisas de Deus, mas somente das coisas dos homens. E quando Jesus estava lá no jardim do Getsêmani, novamente Pedro, ele se manifesta, quando apareceu ali os soldados do templo, que vieram prender Jesus, sendo guiado por Judas, quando eles lançaram mão de Jesus, Pedro arranca da sua espada, corta a orelha de Malco, e o que Jesus disse? Por acaso eu não hei de beber do cálice que meu Pai me deu? Será que eu não posso pedir ao meu Pai 12 legiões de anjos que Ele enviaria para me livrar desta hora? Guarda a tua espada. Prezado, Jesus sempre sabia das coisas que iriam lhe acontecer. Jesus sempre soube que o final da sua vida aqui na terra seria um momento doloroso, seria um momento ruim, seria um momento que ele ia levar os pecados de todos nós na cruz do Calvário. Mas como Jesus vivia, prezados? Será que nós vamos encontrar Jesus triste? Será que nós vamos encontrar Jesus preocupado? Será que alguma vez nós vamos ver Jesus
triste num canto. Não, prezado, Jesus estava sabendo de todas as coisas que iriam lhe acontecer, mas ele estava curando os enfermos, ele estava pregando o Evangelho, ele estava chamando as pessoas para segui-lo, ele estava limpando os leprosos, ele estava indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Ele nunca esteve triste, nunca esteve preocupado. Aí, prezados, eu pensei numa coisa: será que se nós soubéssemos antecipadamente de certas coisas que podem nos acontecer, principalmente coisas ruins, qual seria, quem sabe, a nossa reação? Como você viveria o seu dia a dia? Quem sabe se daqui 3 anos você estivesse sabendo que uma tragédia, que uma coisa dolorosa ia acontecer na sua vida ou na vida da sua família. Muitos de nós perderíamos o sono, né? Muitos de nós sairíamos para todas as igrejas pedindo oração. Nós talvez precisaríamos tomar remédios para dormir, porque a preocupação ia nos alarmar. Mas Jesus, prezados, ele mesmo sabendo das coisas que iriam lhe acontecer, ele estava em paz. E eu, quando estava meditando nisso, eu pensei assim: o que, quem sabe, os habitantes do sul fariam se alguém tivesse avisado a eles para sair daquela região, porque ali haveria uma inundação? Como aquelas pessoas iam reagir? Aqueles que moram lá em Minas, na região chamada Zona da Mata, onde houve aquela enchente, o que aquelas pessoas iriam fazer se a defesa civil ou se um profeta estivesse anunciando para eles: saiam deste lugar, porque aqui vai haver uma inundação? O que estas pessoas fariam? O que você faria se você estivesse numa dessas duas regiões, se você soubesse que uma tragédia iria acontecer? Com certeza, prezados, muitos de nós não iríamos fazer nada, muitos de nós não acreditaríamos. Talvez algumas poucas pessoas sairiam, porque tem muitas pessoas que eles têm muito medo e sairiam, mas muitos não acreditariam. Prezados, nós sabemos que a Bíblia fala daquilo que vai acontecer depois desta vida. Nós estamos cada dia sendo informados que depois desta vida haverá salvação e haverá condenação. E se nós olharmos para o mundo hoje, nós vamos ver o que as pessoas estão fazendo em relação a isso. Se nós contarmos a quantidade de pessoas que estão levando isso a sério, é uma quantidade muito pequena de pessoas. Muitos de nós, muitas pessoas que vivem neste mundo poderão mudar o seu futuro se reagirem diante daquilo que está sabendo que vai acontecer. Prezado, Jesus não podia mudar nada. Por quê? Porque ele veio para trazer a vida através do seu sofrimento. Então, prezados, esse é a primeira revelação desse texto.